Afinal, por que os nomes do universo de Game of Thrones repetem tanto? Aegon certamente está entre os nomes mais conhecidos por se repetirem toda hora nessa saga, mas saibam que nem mesmo a Daenerys está salva disso, existindo muitas outras nesse universo que, bem, nós vamos falar nesse vídeo. E a gente tá cheio de outros exemplos aí. Essa confusão, galera, é tão grande que durante a estreia de House of the Dragon, lá em 2022, os críticos chegaram a avaliar a série negativamente por falta de criatividade em criar nomes para os personagens. E alguns até disseram que não conseguiram entender a história direito devido à mistura e repetição de nomes toda hora. Muita gente mesmo diz que isso não passa de preguiça do George R. R. Martin, o autor de todo esse universo. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o verdadeiro significado e paralelo de cada um dos principais nomes repetidos dos personagens nessa história. E, enfim, explicar por que isso acontece. Já senta o seu like aí embaixo do vídeo, confere a sua inscrição aqui no Voo Dragão, porque agora, pessoal, a nossa meta bateu 100 mil inscritos. Combinado? Então bora pro vídeo. Antes de tudo, galera, a gente precisa lembrar que o George R. R. Martin é extremamente perfeccionista e minucioso em todos os detalhes das suas histórias. E isso começa logo de cara com os nomes, onde o Martin é profundamente obcecado em fazer com que cada nome do seu personagem tenha seu significado próprio. Um exemplo disso aí é o Jaime, lá de Game of Thrones. Jaime, por exemplo, vem do hebraico e é um derivado de Jacob ou Jacob em inglês, que na Bíblia nasceu segurando o calcanhar do seu irmão gêmeo, Esau, assim como Jaime vem depois da Cersei, a sua irmã gêmea lá em Game of Thrones. Já o Varys, por exemplo, vem do grego e significa versátil, fazendo uma alusão ao personagem que consegue ser versátil, ou seja, disfarçar a sua voz, aparência ou até mesmo diálogos para conseguir controlar e conseguir o que ele precisa. E alguns desses nomes têm explicações bem mais simples, mas ainda assim muito significativas, como o Bran, por exemplo, que significa nada mais que corvo. O Martin também gosta de fazer paralelos com seus personagens de mesmos nomes. O nome Viserys, por exemplo, é uma alusão à palavra vísceras, ou seja, algo visceral. Enquanto o Viserys lá de Game of Thrones, o irmão da Daenerys, consequentemente acaba gerando de alguma forma a volta dos dragões, por empurrar a sua irmã para casar com Khal Drogo, onde ela recebe os ovos de dragão que acabam eclodindo na primeira temporada. O Viserys lá de House of the Dragon, por sua vez, acaba consequentemente gerando a extinção dos dragões, devido às suas dezenas de escolhas que ele fez no seu reinado, que acabam levando à grande guerra. Além disso, nós temos mais dois Viserys nesse universo, sendo eles o segundo filho da Rhaenyra com Daemon, que ela apresenta para o seu pai no 8º episódio da primeira temporada. E o outro Viserys é um filho do rei Aenys, que nasceu 100 anos antes de House of the Dragon, e é o mais velho personagem a levar esse nome. Já Daenerys reúne muitas teorias. Alguns fãs teorizam que o nome Daenerys vem da moeda romana denarius, levando assim aquele famoso ditado de quando um Targaryen nasce, Deus joga uma moeda. Se você não conhece, pessoal, esse ditado deixa muita gente furiosa, mas ele vem dos livros e significa, de forma bem resumida, de que uma moeda pode cair do lado ruim ou bom. Ou seja, um Targaryen será um grande rei ou conquistador, ou será um sádico louco. Outra teoria já diz que o nome Daenerys vem da junção de Dano com Ares, sendo que Dano é uma deusa da mitologia nórdica, enquanto Ares é o deus grego da guerra. Esses são alguns nomes de personagens, porém o George R. R. Martin também é cuidadoso e criativo quando ele vai nomear suas casas. Stark, por exemplo, significa em inglês severo, forte. Já Lannister é um derivado da casa que disputou a Guerra das Rosas, a casa Lancaster que realmente existiu no mundo real. Enquanto Caster Rock, a sede da casa Lannister lá no universo de Game of Thrones, vem das últimas sílabas dessa casa. Mas afinal, por que os nomes dos personagens se repetem tanto? E galera, existem algumas explicações aí que são bem plausíveis. A primeira delas é totalmente histórica. Afinal, as crônicas de Gelo e Fogo têm uma profunda inspiração na Idade Média. E nesse período era muito comum que os nobres repetissem os nomes dos seus filhos, como uma forma de homenagear uma grande personalidade, com grandes feitos e muito admirado nessa época. Seja um grande rei do passado, um conquistador, desbravador ou alguém que foi muito admirado por algum feito. E existia uma espécie de regra quando um nobre ascende ao trono como rei imperador. Ele acabava recebendo um número chamado de número régio ou número de reinado. Esse número indica a posição dele na linha de sucessão, servindo para identificar qual rei ou rainha com o mesmo nome ele é, caso exista outros monarcas no futuro ou no passado com o mesmo nome. Um caso interessante é o rei James VI da Inglaterra, que virou também o rei da Escócia, onde por lá foi chamado de James I. Ou seja, ele era o 6º rei a se chamar James na Inglaterra, porém ele foi o primeiro James da Escócia. Então ele recebeu 2 números régios, porque eram 2 reinados diferentes. E é por isso, pessoal, que a Daenerys lá de Game of Thrones é chamada a primeira de seu nome. Assim como a Cersei quando vira rainha na 6ª temporada da série. Não é porque ela é a única e primeira personagem chamada Daenerys que existiu, mas sim a primeira a se intitular rainha. Afinal, diferente do que muitos pensam, existiram sim outras Daenerys
Daenerys antes da que a gente viu na história original. E a primeira Daenerys conhecida é a filha mais velha do rei Jaehaerys, com a rainha Lysane. O rei Jaehaerys é aquele que apareceu lá no primeiro episódio de House of the Dragon. Ela nasceu no ano de 53 depois da conquista, uns 50 e poucos anos antes da história de House of the Dragon. Ela foi uma criança muito querida e destemida, porém não acabou vendo muito, falecendo aos seus 6 anos de idade devido a uma peste. A segunda Daenerys é a filha do rei Aegon IV, que nasceu aí uns 40 anos depois de House of the Dragon. Ela foi quem se casou com o príncipe Mormont Martell e conseguiu, através dessa união, trazer o Principado de Dorne para o Trono de Ferro. E é devido a ela que a Daenerys de Game of Thrones recebeu esse nome, ou seja, uma homenagem a essa Daenerys. Ela chegou a ser inclusive mencionada como a primeira Daenerys nas crônicas, porém isso mudou obviamente depois que o George chamou uma das filhas do rei Jaehaerys de Daenerys também, assim como eu falei anteriormente. A história dela, galera, é bem interessante, e ela inclusive se apaixonou por um tal de Daemon. Quem sabe, se vocês pedirem, eu trago um vídeo completo só sobre ela. Existiram também aí, como eu disse, 3 personagens da Daenerys, incluindo a que a gente já conhece. Porém, você saberia dizer quantos Aegons existem nesse universo das crônicas? Opção A, 3. Opção B, 6. Opção C, 12. E opção D, 16. Rufem os tambores e tempo para a resposta. E a resposta certa, galera, é a letra D. 16 Aegons. O primeiro deles e o mais famoso foi o Aegon, o Conquistador, responsável aí por unificar os 7 reinos e ser primeiro rei de Westeros, a quem provavelmente inspirou todos os outros Aegons desse universo. Depois deles nós tivemos o Aegon II, que nós vimos em House of the Dragon. Interessante é que nos livros Alicent deu esse nome a seu primogênito justamente para que as pessoas vissem ele como um conquistador, alguém digno de governar em frente à sua irmã, Rhaenyra. A Rhaenyra, no entanto, não deixou barato. Quando ela teve seu primeiro filho com Daemon, ela deu esse nome também, adivinhe, de Aegon. Nos livros, a Alicent ficou indignada com a Rhaenyra copiar o nome de seu filho, afinal os dois tinham quase a mesma idade, viveram quase na mesma época, e mesmo nos livros é confuso saber às vezes qual Aegon o personagem está falando. Ela chegou a pedir pro Viserys mandar a rainha tirar esse nome, mas ele não fez nada e a Rhaenyra muito menos. Então, afinal, quem são os outros Aegons que nós temos nesse universo? E bem, eu vou falar primeiro dos que foram reis. O primeiro deles é o rei Aegon I, o Conquistador. O Aegon II, o usurpador que a gente vê em House of the Dragon. Nós temos também o Aegon III, a maldição dos dragões, o 7º rei Targaryen. Depois, o rei Aegon IV, o indigno, o 11º rei Targaryen. Depois, o rei Aegon V, o improvável, o 15º e último rei Aegon da dinastia Targaryen. Nós tivemos aí mais 7 Aegons Targaryens, que não viraram reis, mas fazem parte da árvore genealógica da casa Targaryen. E eu vou listar brevemente quem são eles. Nós temos o Aegon Targaryen, filho do Daemon, o filho mais velho da Daenerys com Daemon Targaryen, que viveu um século antes da conquista. O Aegon Targaryen, filho do Aenys, neto do Conquistador e filho mais velho e herdeiro do rei Aenys I Targaryen e da rainha Lysa Velaryon. O Aegon Targaryen, filho do Jaehaerys, filho mais velho e primogênito do rei Jaehaerys com a rainha Lysane Targaryen. O Aegon Targaryen, filho do Baelon, o filho mais novo do príncipe Baelon e a princesa Lysa Targaryen, que adivinhe, era irmão do Viserys do Daemon inclusive, e faleceu aí bem novo. O Aegon Targaryen, filho do Aerys Targaryen, o terceiro filho do rei Aerys e da rainha Rhaenyra Targaryen. E o Aegon Targaryen, filho do Rhaegar, o irmão da Rhaenyra, o único filho do príncipe Rhaegar Targaryen com a Aerys Martell, que foi morto aí pela montanha lá em Game of Thrones, gerando aquela treta toda entre o Oberyn na 4ª temporada da série. E nós temos por último aí nos livros o Aegon Targaryen, que é o jovem Griff, que é um personagem exclusivo aí da saga, que tem origem valeriana e a filha ser esse filho do Rhaegar com a Elia. E nós temos mais 2 Aegons que não são Targaryen, sendo o primeiro o Aegon Bruce, que é um personagem aí que lutou com o Maegor, e depois nós temos o Aegon Blackfyre, que é filho do Daemon Blackfyre. E é claro, eu não conto aqui o Jon Snow, que no cânone da série de Game of Thrones também é chamado de Aegon Targaryen, porém como eu disse, isso é algo exclusivo da série. E acreditem se quiser, essa tá longe de ser um dos nomes mais repetidos aí do universo de Game of Thrones. Pelo que eu pesquisei, um dos nomes mais populares do universo de GOT, acreditem ou não, é Jon. Pelo que eu encontrei lá na Wikipédia das Crônicas de Gelo e Fogo, existem pelo menos 34 personagens chamados Jons catalogados em todo o universo de Game of Thrones. Além disso, nós temos mais 7 Daemons, que recebem o nome de Blackfyre e Velaryon também, sendo que o primeiro deles é o da série, para ver como o Daemon aí de House of the Dragon foi mega importante, sendo homenageado diversas vezes através da história. Quando nós falamos de Daemon, então, além do filho da Alicent, que ainda não apareceu na série,
série, nós temos mais 8 Daemons, sendo que 2 deles viraram reis, sendo o Daemon I e Daemon II, sendo que o último personagem a receber o nome de Daemon é o irmão da Daenerys com Viserys, que acaba não aparecendo aí na série. Afinal, ele não tá vivo quando a série começa. E se engana, pessoal, quem pensa que só os Targaryens têm esse hábito, justamente porque os Targaryens são a família com o maior número de personagens mencionados em todo o universo de Game of Thrones. A dinastia deles é a maior e mais longa registrada nas crônicas, mas a gente tem aí outro exemplo de personagens não Targaryens como Joffrey, por exemplo, onde em Game of Thrones nós temos Joffrey Baratheon, que acaba se tornando rei nas primeiras temporadas da série, enquanto em House of the Dragon a gente tem mais 2, o Joffrey Lomas, que é o amante do Laenor Velaryon, que aparece lá nos episódios 4 e 5 da primeira temporada, e o filho dele com a Rhaenyra, que recebe esse nome, adivinhe, em homenagem ao primeiro. Eu poderia, galera, ficar aqui horas falando de todos os nomes aí que se repetem ao longo das crônicas de Gelo e Fogo, mas eu queria agora mostrar pra vocês que, por incrível que pareça, existem alguns personagens muito importantes que têm nomes únicos e só deles. Bem, vamos começar com uma das mais importantes de House of the Dragon, a Rhaenyra. Ela é a única personagem em todo o universo de GOT a ter esse nome. Aemon também aí da mesma série, é o único Aemon conhecido diferente do Daemon, que é o seu rival e nomeou diversos personagens. Lembrando aí que Aemon é um anagrama de Daemon, ou seja, é um nome formado com as mesmas letras do nome do irmão do Viserys. Isso diz muito aí sobre os personagens. Além disso, a Alicent também é conhecida por ser a única a ter esse nome. Provavelmente, esses personagens aí, pessoal, foram mal vistos por outros personagens das crônicas, e talvez ninguém quis aí homenagear eles usando esses nomes para os seus filhos. De qualquer maneira, não existiu nenhum personagem com esses nomes antes deles. Se você conhece, deixe aí nos comentários. Acho que no final das contas, o que o Martin quis passar pra gente é que, assim como as profecias e tantas outras superstições que muitos personagens das crônicas creem, não existe nada de especial em um nome, ou você nomear algum personagem com aquele mesmo nome de outro, como Aegon, por exemplo. Afinal, como vocês viram, nós temos muitos Aegons e quase todos eles são diferentes. Apesar de sim, né, pessoal, existe sim um motivo histórico para isso, como eu mencionei, e também literário, que é o desafio do Martin escolher encontrar nome para tantos personagens que ele criou. Se você gostou desse vídeo, fica agora com a história completa do Aenys Targaryen, um dos primeiros reis da dinastia dos dragões. Se não, confere a história completa da Asa Prata, que vai dar o que falar na terceira temporada de House of the Dragon. Deixa o like no vídeo, por hoje era isso, galera, valeu e foi!